foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Amém. Amém, Deus seja louvado. Muito obrigado, Alexandre, por esse hino tão bonito. Glorificar o autor da redenção, da vida eterna, Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nome de Deus. Que bênção estarmos na igreja nesta noite significativa na história do nosso país. É muito bom nos reunirmos quando a atividade do dia fez com que a nossa mente estivesse voltada para um processo político muito interessante. Eu vou solicitar a gentileza, ver o que os irmãos acham, de nós pedirmos a Deus que dê a bênção da atenção para o assunto desta noite. Guarde o seu celular, guarde os outros contatos que você tem. Vamos pedir a Deus que nos dê a bênção de focarmos a nossa mente. O motivo que estamos aqui na igreja é receber a bênção e a oração de Deus. Nós estávamos com um problema no sinal, já estamos ao vivo já, então, muito bem, entramos no ar agora com a nossa televisão, TV Vila Matilde funcionando. Aos amigos internautas, que Deus abençoe aonde estiverem. Mais uma vez eu digo, estamos orando por você. E eu vou pedir ao meu Media Center, no transcurso da pregação, que coloque aquela lista de oração para no final da programação nós orarmos pelos amigos internautas que estão mantendo contato conosco. E aqui na igreja, eu quero ver se há alguém que está nos visitando nesta noite. Temos algum visitante? Visitante que não veio ainda, porque vocês não são mais visitantes, não. Ah, você está nos visitando, deixe-me conhecer. Qual é seu nome? Adriana, tudo bem, Adriana? Prazer em vê-la. De onde você é, Adriana? Você frequenta onde?
Você é aqui da Vila Matilde, frequenta onde? Você era de outra denominação, agora está nos visitando. Prazer muito grande em recebê-la. Que Deus abençoe. E aqui é a sua casa, não esqueça. Tá bom? Que Deus abençoe. Alguém mais nos visitando? Ninguém mais nos visitando? E esta fileira com garotas lindas, um rapaz mais ou menos, eu não vou encher a sua bola, né? Você está bonito, você está bonito. Que Deus abençoe aos amigos todos, aos que estão conosco, que Deus dê a bênção para esta noite. Que bom ver vocês dois, que Deus abençoe. Casal lindo, que Deus abençoe. Eu orei pela casa de vocês há um ano e pouco atrás, agora eu quero ir na casa nova, bonitinha, um almoço. Olha, eu não falei almoço, você que falou, William. Já está botando a Dani numa situação difícil, que Deus abençoe. Eu gostaria de falar hoje sobre um assunto que saiu hoje nessa revista e como é uma questão já desenvolvida pelo pleito que tivemos hoje, e os irmãos sabem que eu não falo sobre política na igreja, eu cito fatos, mas não quero misturar nunca as questões políticas com religiosas. Mas em nosso país, hoje, mais de 100 milhões de brasileiros foram às urnas. E uma revista semanal traz o seguinte título de capa: Agora é a hora da mudança. A câmera não vai pegar, eu não quero mostrar qual é a revista. Já viram, né? Mas quem está aqui já viu, mas porque o objetivo não é fazer propaganda de revista. Pode pegar apenas a notícia, pode dar o close aqui. Agora é hora de mudança. Eu gosto desse título porque nessas décadas que Deus tem me dado a bênção de ser pastor, eu tenho falado muito às congregações e primeiramente a mim mesmo, que mudanças ao lado de Jesus, em muitas ocasiões, são mudanças radicais, de um momento para o outro. De um momento para o outro. O indivíduo, seja ele homem ou mulher, tem o vício do tabagismo durante décadas. E a pessoa diz: vou deixar agora de fumar. Eu conheço vários. Alguém tem o vício da bebida e bebe muito. Durante anos, desenvolveu até o alcoolismo, que é uma doença, e diz: vou deixar de beber agora. E deixa. Outros há que já estão com seu organismo totalmente dependente de produtos químicos e são viciados. E dizem: eu vou deixar agora. E deixam. O que leva uma pessoa que está com seu organismo totalmente tomado pelo vício não passar pela síndrome de abstinência, ou seja, de cigarro, de álcool ou drogas. Porque a síndrome da abstinência, para quem fuma há muito tempo, para quem bebe há muito tempo, para quem cheira cocaína, usa o crack, outras drogas, o organismo está tão contaminado por essas toxinas, por estes vícios, que a pessoa deixar de uma hora para outra passa por um sistema físico muito forte, chamado de síndrome de abstinência. A pessoa fica nervosa, irritada, passa por uma angústia medonha, não consegue dormir, não consegue conversar direito e sente o cheiro daquelas toxinas, sente o sabor. E alguns não passam pela síndrome da abstinência. Por quê? Eu sempre digo que a força de vontade ligada ao poder de Deus é a força motriz para desenvolver mudanças radicais. Quando eu li essa matéria, que é hora
agora é hora de mudança. Agora, quer dizer, hoje, domingo, é hora de mudança. Quer dizer o seguinte: nós, como brasileiros, sabemos muito bem que nós vivemos em um contexto onde a mentira é apresentada de uma forma tão comum que quase se torna verdade. A corrupção, ela está desenvolvida como uma cultura no meio político, que a gente fica pensando, e eu levo à minha mente, porque eu morei em Brasília há 8 anos, eu fui pastor em Brasília, eu conheci os meandros, os bastidores da política. Eu fico pensando e trazendo à mente, amigos políticos, será que há realmente algum honesto? Eu fiquei analisando, pelo menos um deles, ele foi eleito agora, já disparado como senador lá de Brasília. Ele cortou do gabinete dele, quando ele era deputado distrital, lá em Brasília, ele cortou o 13º e o 14º salários. E uma série de benefícios que o gabinete de um deputado distrital de Brasília tem, ele mandou de volta, não usou. E não fez uma campanha com dinheiro, mas a honestidade dele levou ele a ser eleito senador agora em Brasília com um índice altíssimo, acima de candidatos muito conhecidos. Agora, será que a honestidade tem que ser uma exceção? Será que um político honesto que aparece repentinamente, ele é eleito porque ele é honesto, quando a honestidade deveria ser uma prática? E devido à epidêmica cultura política do Brasil, de ter benefícios financeiros e altíssimos, que são espúrios, mentirosos, nós encontramos matérias dessa natureza. Agora é hora de mudar. E quando eu vi essa matéria, hoje é uma revista nacional, que sai para esse fim de semana, eu fiquei pensando na vida espiritual. O que seria necessário mudar agora e de uma forma radical em nossa vida? O que seria necessário de mudanças? Porque conversão, isto é, eu converter-me ao plano de Deus através da salvação em Jesus, conversão é mudança de rumo. E nós que somos motoristas, temos no nosso código de trânsito uma frase conhecida: eu vou converter à direita, eu vou converter à esquerda. Concordam os motoristas que estão aqui, que é um termo usado dos motoristas que está na cartilha do trânsito? Conversão à direita. É proibido a conversão à direita. Já viram muito isso? É proibido a conversão à esquerda. O que é conversão? É mudança de rumo. Eu estou aqui na Radial Leste, vindo do centro para cá, e eu não posso converter à esquerda. Eu não posso cortar a via do outro lado e entrar à esquerda. É uma conversão errada, que produz uma multa. Então, a mudança de rumo que é proposta agora, dentro do conceito espiritual, chamado conversão, é eu mudar o rumo que eu tenho da minha vida. E essa mudança requer, muitas vezes, que seja uma postura radical. E é o exemplo bíblico que é conhecido, mas que eu vou abordar nesta noite, do livro de Mateus. Abra sua Bíblia, no livro de Mateus, e vamos ler no capítulo 9 de Mateus, um relato conhecido e interessante, e depois um outro relato de Mateus 19. Mateus capítulo 9, deixa a sua Bíblia aberta em Mateus 9,
E você, amigo internauta que nos acompanha, também pegue a sua Bíblia e entre em contato aqui com o nosso Media Center, dizendo onde você está, para no final do culto nós orarmos por você. E antes dessa leitura, vamos orar pedindo a bênção de Deus por esse estudo. Vamos orar. Querido e bom Deus, muito obrigado porque a tua palavra agora foi aberta, que dela possamos tirar o exemplo de mudanças importantes que podemos ter na nossa vida, onde temos sido condizentes, aceitamos para sermos agradáveis ou bonzinhos com outras pessoas e abrimos mão de princípios, queiras nos perdoar. O cristianismo requer uma conduta que, ao ser orientada por Jesus, dá a bênção de seguirmos os mesmos passos através de uma vida feliz. Nós não precisamos ser pessoas tristes, fechadas, por sermos cristãos. Pelo contrário, podemos ser muito alegres, tendo uma postura, uma conduta de vida que seja de acordo com a tua vontade, pois as bênçãos de Deus virão à nossa existência. Perdoe onde temos falhado e dê a bênção para esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 9, versículos 9 em diante. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E vamos logo agora em Mateus 19, 21 e 22. Mateus 19, 21 e 22 são as duas leituras. Lemos o encontro de Jesus com o jovem rico, ou o mancebo de qualidade. E nos versículos 21 e 22 lemos: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mudança radical. Mudança agora. Mudança hoje. Jesus escolhendo seus discípulos. Passou pela alfândega. Os publicanos eram homens que cuidavam de finanças. Eles eram os que recolhiam os impostos dos seus concidadãos, no caso judeus, e davam aos romanos. E os publicanos eram odiados pelos judeus porque eles achavam, e com certa razão, que aqueles compatriotas seus, que eram judeus e eram coletores de impostos, cobravam mais do que deviam e tinham imunidade dos romanos para fazer isto, davam o tributo aos romanos e ficavam contraparte. Tanto é que havia um publicano chamado Zaqueu, que a Bíblia diz que ele era um homem muito rico, porque recolhendo impostos, ele pegava uma parte para ele. Jesus passa por um lugar onde tem a alfândega, onde tem a coleta dos impostos, olha para um homem chamado Mateus e diz: deixe o seu trabalho, que é de lucro, o seu trabalho que você ganha bastante dinheiro, o seu trabalho que dá a subsistência para o seu lar, que você dá uma boa vida para a sua família, deixa tudo, vem e segue-me. Um outro episódio. Jesus fala com um jovem que é muito rico, dono de uma grande fortuna.
E este jovem pergunta para Jesus o que ele precisa para ser perfeito, para ter a bênção de Deus. E Jesus diz: guarde os mandamentos. E ele começa a dizer: eu guardo os meus mandamentos desde a minha mocidade. Honro meu pai, a minha mãe, eu não roubo, eu não adultero, eu sou um bom homem. E a Bíblia diz que Jesus, vendo aquele jovem, amou. Ele ficou com o coração voltado para aquele jovem. E Jesus, vendo o futuro, que aquele homem era dono de uma grande riqueza, e ele poderia perder a vida eterna por causa dos bens, por causa do dinheiro, Jesus disse: vende tudo o que você tem, dê aos pobres e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem ficou muito triste e deixou Jesus e saiu e não seguiu Jesus. Algumas décadas mais tarde, no cerco de Jerusalém, quando os romanos cercaram Jerusalém e a cidade foi invadida e houve uma grande carnificina, aquele jovem, possuidor de muitos bens, de muita riqueza, perdeu a sua vida e perdeu toda a fortuna que ele tinha. Jesus, vendo lá o futuro, falou para ele: me segue e você vai ter um tesouro no céu. Duas mudanças radicais. Um aceitou, o outro não aceitou. Mateus, também conhecido como Levi, ele deixou o seu trabalho, ele não pensou, ele foi e seguiu Jesus. E os seus amigos coletores de impostos, publicanos, acharam aquilo muito diferente e se reuniram, conversando com Mateus, Jesus e os discípulos dele. E os fariseus, vendo isto, criticaram Jesus e disseram: ora, é este que vocês dizem ser o Messias? Ele come com pecadores. Quem eram os fariseus? Eram os pastores de hoje, os líderes de hoje, os anciãos da igreja de hoje. Homens que naquela ocasião, ter a posição de fariseu era um orgulho. Qualquer pai ou qualquer mãe que pudesse dizer: o meu filho é fariseu, era motivo de orgulho. Ele fazia parte do sinédrio, onde os judeus mais eruditos se reuniam para orientar as questões da lei. E também eram líderes políticos. Hoje, fariseu é sinônimo de hipocrisia, de dubiedade. Naquela ocasião, não. Então, os fariseus, vendo aquele homem que saiu da alfândega para seguir Jesus, e os seus amigos, coletores de impostos, reunidos, conversavam: por que você vai deixar o seu trabalho? O que te leva a deixar tudo isso e seguir esse homem? E Jesus, conversando com Mateus, outros publicanos e os seus discípulos, ouviu os líderes da igreja dizerem: ele não deve ser seguido, pois come com pecadores, isto é, assenta-se com pecadores. E Jesus, ouvindo isto, disse: vocês precisam entender o que é misericórdia, o que é ter misericórdia, e não ficar fazendo sacrifícios para, através das obras dos sacrifícios, terem a graça, a misericórdia de Deus. Vocês têm que aprender o que é ter piedade, misericórdia. E Jesus disse: não vim buscar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A Bíblia diz de duas histórias. Um teve uma mudança radical. Mateus deixou tudo o que estava fazendo e seguiu Jesus. Outro ouviu e Jesus disse: segue-me, as duas vezes, as duas palavras, para
interlocutores distintos. Mateus, segue-me. Para o jovem rico, segue-me. Um seguiu, deixou tudo, o outro não. Os dois grupos encontramos hoje na igreja. Sempre há os que querem seguir a Jesus e deixam empregos bons, posições sociais bem interessantes, lugares agradáveis, amigos que são muito interessantes para uma convivência gostosa, para seguir a Jesus. São estes taxados de radicais, de pessoas que não estão pensando do direito, um surto psicótico, louco. Mas os dias posteriores mostram o que é seguir a Jesus e o que é apegar-se a benesses materiais e, de uma forma muito dúbia, mostrar que está seguindo Jesus. Quem segue Jesus e se esforça para ouvir essa palavrinha, segue-me, e se esforça com a bênção de Deus para ter mudanças importantes na vida, o primeiro sintoma é tornar-se uma pessoa mais mansa. A pessoa xingava, era agressiva, era tendenciosa, falava sem a pessoa estar presente, prejudicava financeiramente, tinha atitudes que não são compatíveis com o Evangelho eterno, a gente vai vendo a mudança. E essa mudança transmite-se no rosto. Eu não consigo ver um cristão que não seja feliz. Não tem como o cristão verdadeiro não ser feliz. Passa por dores, passa por tristezas, por desempregos, ou pelo desemprego, pelo hospital, pela conta estourada no banco, por desavenças, passa por tudo isso. Mas ele se lembra, lá no livro de Isaías está escrito: se você passar pelo fogo ardente da prova, chama alguma, fogo algum arderá em ti. Se você passar pelas ondas do mar bravio da vida, ondas tão altas da incompreensão, da discórdia, que estão passando por cima de você, estas águas não te submergirão. Você não vai se afogar. Por quê? O próprio profeta Isaías responde: porque eu chamei você pelo nome, tu és meu, nada poderá afastar-te dos meus braços de amor. Querem algo mais lindo do que isto, do que poder seguir a Jesus e ter paz? E vem o outro lado: segue-me. Senhor, o que quer dizer esse sinal aqui? Dá um tempinho aí, Senhor. Eu estou numa fase bonita da minha vida, eu sou jovem ainda. Senhor, dá um tempo, eu estou num emprego bom. Senhor, agora eu não posso. E a ordem de Jesus, segue-me, é deixada para depois. E este depois pode não chegar. Mudanças radicais, ou mudanças para agora, requerem decisões importantes. Eu não gosto muito de dar algum exemplo meu, porque pode ser tendencioso. Mas eu já contei aqui na igreja uma vez, e eu vou pedir licença para contar para os amigos que não ouviram. Garotão de 21 anos, saradão, bonitão, verdade, magrinho, jogador de basquete, trabalhando no Bradesco, cantava no coral
da igreja, e quando chegava sábado, amarrava-se um cabelo atrás e colocava por dentro da beca, para não escandalizar ninguém da igreja. Nascido em um lar adventista, com a cultura vegetariana integral de quarta geração. Cultos pela manhã, cultos pela tarde. Oração 3 vezes por dia. Chamado no ventre da minha mãe para ser um pastor. 21 anos. Ô, vida boa. Nossos 21 anos. Quem aqui está com mais de 50 e lembra dos 21 anos? Quem está com seus 40 e lembra dos 21 anos? Não lembra muito, vai pensar, vai lembrar de coisa que não deve. Deixa para, né? Deleta essa parte. E a teologia, o sonho da minha família, o meu sonho, ganhando meu dinheiro, morava com meus pais, não precisava dar nada lá em casa, o dinheiro que eu ganhava era meu, e com carro, fim de semana na igreja, como a grande maioria, e disse para os meus pais, olha, decidi que eu não vou fazer mais teologia. Vou cursar um Instituto Rio Branco para ser diplomata. Será que eu seria um bom diplomata? Não sei. Vou começar a estudar francês e inglês. Naquela ocasião ainda não era o espanhol. Para o Instituto Rio Branco era francês e inglês. Vou começar a estudar e não vou mais fazer teologia. Eu via a tristeza estampada nos olhos dos meus pais. Mas, com a maioridade, como acontece com nossos pais hoje, quando os filhos adquirem uma idade e ainda moram conosco, nós apenas os orientamos, não podemos fazer mais do que isso, já são adultos. E certo dia, um amigo disse, Jonas, vamos ganhar um dinheirinho a mais aí para as férias? Falei, como? A gente vai para Belém do Pará e vamos comprar uma Variant lá em Belém do Pará e vender aqui em São Paulo. Lá no norte do Brasil, a Variant era bem mais barata e aqui em São Paulo era mais cara. Alguém lembra-se desse carro, Variant? Alguém se lembra? Era, na ocasião, o melhor carro da Volks. Era o melhor carro. A marca Santana não havia saído ainda. Era Variant. E nós pegamos um ônibus, 2 dias em São Paulo até Belém do Pará. De ônibus. Uma viagem extraordinária. Belém do Pará. Procuramos, compramos a Variant e viemos para São Paulo. Tivemos um acidente pesado na estrada, eu estava ao volante. Chegamos em casa, contei para minha mãe, e a minha mãe disse, meu filho, que horas era? Eu disse, 2 da tarde. E a minha mãe disse, nesse horário, meu filho, eu estava orando por você. E aquilo me criou impacto. E a minha mãe falou assim, por que você não vai fazer teologia? Eu falei, mamãe, o vestibular do IAE, aqui em São Paulo, já passou. E ela disse, mas do ENA, não. Educandário Nordestino Adventista, no fim do mundo da região da Mata de Pernambuco. Eu nascido e criado aqui em São Paulo. E lá para... Alex, filho, você é um pernambucano querido. O Alex já gritou atrás. Opa, eu não falei mal. No fim do mundo de Pernambuco. Não falei se era mal ou bom. Irmãos queridos, eu pensei, vou, mas tenho que fazer agora uma mudança radical. A mudança, de acordo com essa matéria da revista, agora é hora de mudança. Agora é hora de mudança. Ir para Recife, sair de São Paulo, quase 2 dias viajando, e de Recife para Belém de Maria, mais 4 horas, não há problema nenhum. Mas eu não posso chegar para fazer teologia como eu estou. E eu olhei para o espelho e disse, já contei aqui, estou repetindo. Eu olhei para o espelho e falei, é hoje. Mudança radical. Irmãos queridos, eu tinha um cabelo de fazer inveja.
Tente imaginar, quase 40 anos atrás, garotão, cabelo negro, grosso, faz tempo. E aquele cabelo aqui no ombro, repicado, bonito, bem cuidado. Eu não podia ver nada assim que parecia meu rosto, que eu estava lá. Né? Conhecem alguém assim que não pode ver o espelho? Era eu. E o pior é que eu me achava bonito. É o pior pecado que tem, orgulho, a vaidade. Eu me achava bonito. Aí eu falei, é hoje. Falei, Senhor, me dê forças. Fui num cabeleireiro. Não era barbeiro, não. Naquela época tinha barbeiro e cabeleireiro. Hoje é só cabeleireiro, tem pouco barbeiro. E eu falei, corta o meu cabelo. E ele disse, como? Eu falei, curto atrás da orelha. Ele quase teve um chilique. O rapaz quase teve um colapso. Você está brincando? Eu falei, é. A hora que ele puxou meu cabelo e passou a tesoura, eu até lembrei nesse fim de semana, que a TV Novo Tempo mostrou uma matéria sobre moças que doaram o cabelo para fazer peruca, para serem vendidas para a Adra. Quem viu essa matéria na TV Novo Tempo? Para vocês terem uma ideia, o meu cabelo dava para fazer peruca. A hora que ele cortou o meu cabelo, parece brincadeira, não parece brincadeira ter uma mudança radical do cabelo? Parece uma coisa tão boba. Por incrível que pareça, era um dos ídolos mais importantes do meu coração. Era o meu cabelo. E eu fui para o ENA, Alex, quando eu saí de Recife e peguei ônibus para Belém de Maria e entrou numa estrada de terra e aquele poeirão, o motorista falou, o ENA é do outro lado da rua aqui. E eu parei, desci com a minha mala, e o ônibus foi embora, e aquele poeirão assentou, que eu olhei o que era o ENA, eu falei, aqui eu não fico. Estou voltando agora. Irmãos, para quem nasceu e se criou aqui em São Paulo, você vê um lugar muito, muito simples e 3 prédios. Prédio de aulas, dormitório das moças e dos rapazes. Eu falei, não fico aqui mesmo. Me deu uma tristeza. E eu pensei, não posso voltar. Não posso voltar. Irmãos queridos, ali foi a minha conversão. 1977. Eu chorava quase todo dia. Saudades, inclusive da comida. Eu não estava acostumado a comer feijão com quiabo e maxixe. Nunca mais ouvi falar de maxixe. É jiló, maxixe? O que é maxixe? Tinha quiabo, maxixe e jiló no feijão. A hora que eu puxava o feijão, que vinha aquela baba do quiabo junto, eu nunca tinha comido aquilo, eu não conseguia comer. E eu fiz amizade com as moças da cozinha, as meninas me ajudavam. E davam alguma comidinha mais diferente ali para mim, que criou um problema sério. Porque o Jonas está comendo, a comida é diferente e tal. Mas ali eu fui me acostumando. Foi o meu deserto. Foi o meu deserto. Havia atrás do ENA o famoso Morro do Libão, que era uma plantação de canas, a região da mata de Pernambuco, canaviais de fora a fora, e incrustado ali o ENA, Educandário Nordestino Adventista. Eu passei ali 1 ano. Mudança agora, radical. No ano seguinte, quando eu voltei para São Paulo para continuar a minha faculdade aqui no IAE, Deus me deu a bênção de não ter estado aqui no primeiro ano, que eu nasci e me criei em São Paulo. Os meus amigos que iam fazer teologia comigo, era a minha turma da Igreja Central Paulistana, de Moema, não ia dar certo. E Deus me manda lá para o outro lado do mundo. Jesus passa e diz, Mateus, segue-me.
Deus passa e diz para o jovem rico: meu amigo, segue-me. Um dia Jesus passou na minha vida e disse: Jonas, segue-me. E eu percebi que eu precisava fazer algumas mudanças, que Deus deu a bênção de ser realizada naquela ocasião. E até hoje, tantas décadas depois, eu ainda luto para ter mudanças na minha vida. Como o apóstolo escreveu, não que eu tenha alcançado a perfeição. Paulo escreveu, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço do que ficou para trás. Eu me esqueço de tudo aquilo que eu tinha de bom ou de ruim. E avançando para as projeções que estão à minha frente, eu prossigo, olhando para o alvo, olhando para frente. E lá em Hebreus capítulo 12, diz claramente, olhando para Jesus. Se eu olhar para um ser humano, eu vou me perder. Porque todo ser humano tem falhas, tem defeitos. E se os irmãos olharem para mim, vão se perder. Não olhem para mim. Olhem para Jesus. E como eu gostaria de um dia poder dizer como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Já imaginaram que coisa linda? O apóstolo Paulo poder dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Mas para ele chegar naquele ponto, Paulo disse, esmurro o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos meus irmãos, eu não caia em tentação. O que é esmurrar o corpo? É ter cortes radicais de desejos da vida, que não são lícitos com a vontade de Deus, onde em uma sociedade que nós vivemos, tudo pode. Tudo pode. E ser radical, não religioso radical, não uma pessoa que se torna até desagradável por falar só em religião. Amigos queridos, salvo as pessoas com quem estamos estudando a Bíblia, ou aqui na igreja, a grande e maior parte do nosso tempo de pregação não é por palavras, não é ficar falando de religião, abrindo a Bíblia e falando de religião, aonde nós estamos. Não. A maior pregação é o exemplo de vida. As pessoas vão ver Jesus em nosso rosto, em nossas atitudes. Eles vão ver Jesus quando saímos com os amigos para comer, para almoçar, ali, na hora do trabalho. A hora que estamos ali trabalhando com as pessoas, quando estamos aqui na igreja, quando estamos no trânsito, é a maior pregação. E sermos seguidores de Jesus, como Mateus foi, e os outros discípulos, poderemos ter dificuldades e percalços aqui. Mas herdaremos o reino eterno quando Jesus voltar. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe você, internauta. Que Deus nos dê a bênção de termos em nosso coração, neste culto, a oportunidade de mudarmos alguns conceitos, algumas posturas da nossa vida, que vão seguramente nos deixar homens e mulheres mais felizes. E o que nós poderíamos fazer agora? Eu vou dedicar alguns segundos, talvez 1 minuto e pouco, para que antes da oração e dessa parte final do culto, os amigos me ajudem em 2, 3, 4 itens. Não precisa ser especificamente você. O que você acha, diga para mim agora, o que poderia ser uma mudança para agora, que poderia ser feito na vida para termos uma comunhão melhor com Deus. Alguém poderia dizer? E, olha bem, batizado agora no domingo passado.
Ele falou que foi uma grande felicidade para a sua vida quando ele descobriu um texto da Bíblia que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, o estudo da palavra de Deus foi uma mudança importante em sua vida, até que foi batizado agora domingo passado. Olha que bonito. O estudo da palavra de Deus, nós não temos tempo para estudar a Bíblia. É uma mudança importante. Alguma mais? Aonde, o assunto de ontem, deixar agora os ídolos. Diz aí um ídolo. Futebol. O indivíduo pode ter no futebol um ídolo? Pode. Gente, há alguns times que é uma religião. Inclusive chamam a camisa de manto. Já viram? Beijam o escudo. Dão até a vida. Futebol. É. E aí, Marcos? É uma mudança radical ser sincero? É difícil ou fácil ser sincero em tudo? Muito difícil. E a Jade está do lado, a esposa assim pensando que o meu marido quer dizer ele ser sincero em tudo. Com você ele é totalmente sincero, Jade. Pode ficar tranquilo que eu sei que o coração dele é seu. Agora o que ele fala é para todos nós. A gente às vezes é muito mascarado, você tem razão. A gente não é sincero. Você tem razão. É uma mudança radical ser sincero em tudo. Olha que bênção. Paciência. É fácil ou difícil ter uma mudança radical para ser paciente? Tolerante. Conviver com os defeitos dos outros. Uma das grandes virtudes do cristianismo adventista é conviver com as diferenças. Ser paciente quando a pessoa é diferente. Que Deus os abençoe. Eu gostaria muito de cantar um hino agora, no final, com a congregação. E os irmãos vão me ajudar, principalmente porque nós estamos ao vivo, os amigos até da internet podem entrar e ajudando. Que hino vocês acham que é próprio para o assunto desta noite? Pense aí uns segundos. Que hino nós poderíamos cantar que seria próprio para esse momento? Vaso novo? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra esse vaso, é radical quebrar. Boa escolha, nada como o ancião Luiz. Me achem aí o número e vamos cantar o hino Vaso Novo. 502. 502. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida. Radical, hein? Gostei. Antes do hino, eu quero mandar um abraço para dezenas de amigos de São Paulo. Não é especificado aqui na capital aonde estão. E do interior, Indaiatuba, Santo André, Diadema, Itaboraí, Vitória de Santo Antão. É isso? Vitória de Santo Antão? Onde que é? Em Pernambuco? Vitória de Santo Antão. Cidade de onde, Alex? Da cachaça. Olha só, eu estou recebendo informação agora, amigos, de Vitória de Santo Antão. Cuidado com a cachaça aí. Falamos hoje sobre isso. Que Deus abençoe esses amigos queridos, que lemos aqui onde estão. E nós vamos agora nos colocar em pé e vamos cantar o hino Vaso Novo. 502, Vaso Novo. Jade, vem aqui cantar, Jade. Vem aqui, os cantores da nossa igreja. Vamos lá.
Celebra minha vida e faz de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Faz de novo. Amém, amém. Deus seja louvado pela grande oportunidade desta noite. Que bênção de Deus em um dia tão importante aqui no Brasil, nós nos dispormos a fazer essas mudanças em nossa vida. Enquanto nós cantávamos esse hino, e para você, internauta também, que nos acompanha, nós vamos estar orando agora por São Paulo, Indaiatuba, Santo André, Diadema, Itaboraí, Vitória de Santo Antão e outros lugares que nos acompanham. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Há alguém aqui nesta noite que tem no coração, e enquanto o assunto era apresentado e veio à mente, alguma questão ou algumas de propósito de mudança agora, mas o banco está fechado, o comércio está fechado, já é noite. O que eu posso fazer agora para mudar alguma coisa com alguém ou com a família? Não, não é isso. A mudança começa aqui no coração. E quando nós nos propomos em nossa mente a fazer esta mudança, o poder de Deus já atua como se a mudança tivesse sido realizada, porque nós já propusemos em nosso coração. Há alguém que quer vir aqui comigo agora para essa oração final, para alguma mudança de vida com a bênção e o poder de Deus? Deus seja louvado. Deus seja louvado. E enquanto nos propomos a estas mudanças, aí na tela estão as dezenas de nomes dos amigos da internet que solicitaram orações. E ao estarmos orando neste momento, são internautas de hoje, durante a semana, não é? E enquanto estamos orando por você, internauta, pelos amigos que estão aqui à frente, Deus tem poder e toda autoridade no céu e na terra para dar aquilo que viemos buscar aqui à frente. Louvado seja o nome de Deus. Querido e bom Deus, muito obrigado porque no final deste culto, ao termos visto em Tua palavra 2 exemplos, um que nós estamos seguindo agora, outro que nós não pretendemos ter em nossa vida, nós não queremos ouvir Jesus dizer para nós, segue-me, e virarmos as costas, não aceitarmos. Nós queremos seguir o exemplo de Mateus e muitos outros personagens bíblicos que deixaram tudo para seguir Jesus. E ao virmos agora aqui à frente, ao nos colocarmos em pé, os amigos queridos dessas cidades todas que apresentamos, essas dezenas de nomes que estão agora na tela, amigos internautas do Facebook, de outras redes sociais, juntos estamos agora para apresentar diante de Ti o que vai em nosso coração e em nossa mente para mudanças. Tu sabes, se é algo referente ao vocabulário, à alimentação, a costumes, a práticas, a vícios, ou coisas talvez que até humanamente sejam mais simples, mas estão nos afastando de Ti. Nós queremos agora, com Teu poder, mudar, e em nome de Jesus suplicamos, dê a força e a vitória para mudarmos. E nesse momento, em nosso coração, já sentimos a alegria dos céus. Louvamos o Teu santo nome pela bênção que nos dás neste momento. E ao nos reconsagrarmos a Ti, bem como todos esses amigos internautas,
suplicamos que voltemos em paz para os nossos lares. Que tenhamos uma semana feliz, abençoada. Esses amigos que estão aqui, juntamente comigo no altar, trazem no coração o que tu sabes. Contemple-os com o presente da solução em Cristo Jesus. Dê-nos paz. Voltemos a sorrir. Sejamos pessoas alegres. E muito obrigado por aqueles que em nosso meio estão se decidindo e já se decidiram pelo batismo. Louvado seja o teu santo nome. Pois em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, suplicamos e agradecemos. Amém. A igreja pode se assentar. Amigos queridos que aqui estão, eu vou dar um abraço em todos vocês aí fora. Enquanto vocês se assentam, eu vou sair e quero dizer a você, amigo internauta, que está nos acompanhando agora, que Deus te abençoe. Que Deus esteja em sua vida. Que você tenha uma semana muito feliz. Mande o seu pedido de oração. Nem sempre eu vou responder para você, me perdoe por isso. Mas eu vou estar orando, porque eu leio todos. E eu vou estar orando por você. E pelos amigos aqui da igreja, fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe.